Mix Conecta. Mix Conecta. Olá! Tá no ar mais uma edição do Mix Conecta. Eu sou o Serginho, adoro esse espaço, adoro o Mix Conecta e hoje a gente recebe o músico Luiz Maurício, que é baixista e um dos fundadores do Nat Roots. Depois de quase 30 anos, pessoal, de sucesso, a banda anunciou o fim das atividades. Pois é. Mas está rodando o Brasil com uma turnê de despedida que já reuniu mais de 620 mil pessoas até o momento. É mole? Vai chegar a 1 milhão daqui a pouquinho, não resta dúvida. Vai deixar saudade, vai ou não vai? Pois é, então seja bem-vindo, Luiz Maurício, aqui no Mix Conecta. É um prazer estar falando com você, cara. Chega mais aí, vai. Bom, prazer é meu, prazerzaço estar com vocês, Mix Conecta e essa parceria de longa data já. É E, verdade. e nesse momento agora de encerramento de ciclo, né, cara, ter com vocês junto com a gente nesse momento é super importante, assim, né, estar junto das pessoas que ajudaram a construir essa história junto com a gente. Então, pô, super feliz de estar aqui participando. Pois é, fala um pouquinho dessa despedida, cara. O que está passando pela sua cabeça, pelo seu coração, depois de 30 anos? Já tem aí 620 mil pessoas reunidas nessa despedida. Como é que está aí essa expectativa? Cara, tá sendo uma grande surpresa pra gente, assim, Ah, né? Isso quando a gente decidiu fazer a turnê de despedida e a gente fez as primeiras reuniões, né, com a produtora que está fazendo os shows, a 30E, e eles sugeriram para a gente fazer shows em estádios, né, de futebol. A gente ficou meio apreensivo, falou, pô, estádio de futebol é muito grande, pô, será que vai rolar isso, né? Então a gente estava meio apreensivo e quando abriram as vendas, né, para as grandes arenas e a gente foi vendo as arenas esgotando os ingressos, né, em estádio e abrindo mais novas datas em estádio, a gente abrindo, a gente, cara, ficou primeiro muito agradecido, né, e muito feliz de ter realmente construído uma história sólida, né, que a galera realmente está levando para as outras gerações, né, passando de geração para geração. E a gente ficou muito feliz e agradecido, porque a gente não sabe, assim, a gente fica pensando assim, qual banda nacional que lotou 4 estádios, né, do Allianz Parque, por exemplo, em São Paulo. E a gente fica procurando, pensando e não sabe, né, quem que conseguiu esse feito. E quando a gente vê, a gente está realizando essa, esse feito mesmo, né? Uma banda de reggae, uma banda que foi construída mesmo pelo público, né? A gente foi uma banda que foi levada pelo público para a mídia e não ao contrário, né? Como muitas vezes a gente vê grandes bandas, inclusive, que eu respeito muito, mas foram colocadas pela mídia para o público conhecer. E quem trouxe a gente aqui, primeiramente, foi a força das canções mesmo e o público que abraçou essas canções e colocaram a gente nesse patamar. Então, a sensação que eu tenho, né, com essa turnê de despedida é de primeira coisa, muita gratidão e realmente está sendo uma celebração, assim, é um sentimento de dever cumprido, cara, que a gente conseguiu entregar o nosso melhor e o resultado é esse, né? Tanta gente correndo para assistir os nossos shows pode crer. e, e esse encontro de gerações, cara, que a gente vê muita gente levando os filhos, né? E às vezes até 3 gerações juntos assistindo o mesmo show. Então, pô, sensação de muita realização e gratidão. Agora, deixa eu falar, a previsão dessa despedida seria até o ano de 2024. Parece que a turnê ganhou novas datas agora para 2025, é isso? Isso aí, isso aí. A gente até fez uma analogia assim que quando a gente gosta de uma pessoa, gosta muito de uma pessoa e vai se despedir, aquele abraço acaba sendo mais prolongado, né? Não é só um abracinho e tchau, né? Você fica meio abraçado com a pessoa. E a gente sentiu isso, né? Com a turnê, a gente recebeu alguns relatórios, né, da produtora que está realizando os shows, mostrando assim a demanda que teve, né, de muita gente que tentou comprar o ingresso e não conseguiu. Por exemplo, em São Paulo, eles mostraram números de que a gente teve quase 3 milhões de acessos de pessoas tentando comprar o ingresso. E a Uhum. gente fez os 4 Allianz Parque, cada um com 50 mil pessoas.
são 200 mil pessoas, né? Então, realmente, você vê que existe uma demanda muito grande, muita gente que quis ir no show, não conseguiu, e aí a gente falou, pô, vamos estender essa turnê até dia 2 de agosto de 2025, Uau! e que é o nosso último show aqui em Brasília, que é onde a gente começou tudo, né? E onde a gente começou a turnê também de despedida, começou aqui no estádio de Mané Garrincha. Começa em casa, termina em casa, né? Começa em casa e termina em casa, cara. Então, Agora, eu estou sabendo que vocês, no meio dessa despedida, dessa turnê de despedida, surgiu a oportunidade de se apresentar também no Festival de Verão de Salvador. Como é que surgiu essa apresentação? O que que a gente pode esperar de diferente da turnê de despedida para esse Festival de Verão de Salvador? cara, primeiramente o Festival de Verão de Salvador. Salvador, a Bahia, para a gente, na nossa história, é muito relevante, muito importante. A gente ama a Bahia, a gente adora os artistas, a gente cresceu ouvindo artistas baianos, toda a cultura da Bahia, toda a musicalidade da Bahia é muito presente nas nossas músicas e na nossa vida. A gente teve a oportunidade de participar do primeiro Festival de Verão de Salvador, ainda quando era a banda Nativos, lá atrás, né? 98, mais ou menos. Exatamente isso. Não foi. Lembro E eu bem, lembro bem. Eu já estava lembro, já navegando nas ondas do rádio, pode crer. mas foi exatamente isso aí, 98, cara. E foi legal porque, pô, a gente fez um show para muita gente, né? Festival, aquela multidão de pessoas, né? A gente ainda não estava acostumado com uma plateia tão gigante. Depois foi gravado e passou na Rede Globo, né? Para Uhum. gente e levou esse nosso show, o nosso nome para o Brasil inteiro, para muitos lugares que muitas pessoas que ainda não conheciam o nosso som. E, pô, tá chegando de volta, receber esse convite para tocar no festival, nesse momento de encerramento de ciclo, eu acho que também foi perfeito, assim, cara, porque a gente esteve lá no começo, né? Tudo a E, ver. e agora fechando o ciclo, tá participando do festival. E festival é sempre aquela história, é um show um pouco mais curto do que o show normal que a gente tá fazendo, é sempre aquela dificuldade, né, de montar o repertório, porque pô, se no nosso show que está sendo da turnê são 2 horas e meia e tem gente que ainda reclama, pô, vocês não tocaram tal música, pô, vocês não tocaram tal música, sempre fica faltando uma, né? Exatamente, essa seria a minha próxima pergunta, porque depois de quase um ano fazendo uma turnê de despedida e prolongar essa despedida para mais quase um ano, o que que seria de diferente de 2025 para 2024? Tem alguma música que ficou de fora que vocês vão inserir agora nesse ano de 2025 para continuar essa despedida? Devido a essa também, essa reclamação talvez dos fãs, né, em sentir que faltou aquela música e tal. Eu adoro o Carcará e a Rosa, vou te falar logo, espero que esteja nessa turnê. Essa daí tá no repertório desde o primeiro show, vai continuar. Tem músicas que a gente não tem como deixar de tocar, né? Sem Assim, dúvida. esses grandes hits, grandes sucessos, essas músicas todas estão lá, né? Então a gente não tem como tirá-las do repertório. Então a estrutura do show permanece quase a mesma, mas pontualmente e até de acordo com algumas cidades a gente vai incluir alguma canção que faltou e que foi muito pedida, né? Uhum. Então, por exemplo, eu dou o exemplo aqui em Brasília, a gente tem uma música do primeiro disco ainda que chama Surfista do Lago Paranoá, que a gente não botou no repertório, nem lembrou, na verdade, de colocá-la no repertório. E quando a gente fez o show de Brasília aqui, quando terminou, eu recebi um monte de mensagem, né, de amigos, falou, galera, vocês não tocaram Surfista do Lago Paranoá, pô, é a cara de Brasília, é a cara de vocês. A música aí a gente falou, pô, caramba, é mesmo. Então, pro próximo show aqui em Brasília, eu acho que vai ter o Surfista do Lago Paranoá. E tem sido assim em algumas outras cidades, né, em São Paulo, muita gente pediu uma música. Quando a gente gravou o nosso primeiro DVD, foi em São Paulo, e teve um momento meio acústico, assim, né, de voz, violão, e depois entrava a banda, numa música que chama Forasteiro. E essa música é muito pedida também. Então a Legal. gente deve. Só tem que ensaiar, que a gente ainda. Depois, tá, com certeza. Ô Luiz, eu não quero parecer clichê, cara, mas eu queria saber muito do fundo do seu coração, depois de 20 anos, 28 anos de carreira, sucesso absoluto no Brasil e fora do Brasil também, como foi esse processo de decisão de dar um ponto final na banda e
Quando surgiu, quando começou a vocês pensarem nessa possibilidade? Como está sendo esse processo também de aceitação? Porque depois de agosto desse ano não vai ter mais Natiruts, não vai ter mais show, né? Sim, sim. Cara, com muita serenidade, isso aí foi uma. Eu sou muito irmão do Alexandre, a gente é muito amigo e parceiro, e a gente ama futebol, né? E a gente sempre falava assim da hora certa do jogador de futebol parar de jogar, hora que é hora de tirar o time de campo, né? E sair por cima, né? Que a gente vê inúmeros craques que vão saem do jogo de uma Champions League e vai parar numa Série B, Série C de campeonato. E a gente, amando o futebol, a gente sempre falou do exemplo do Pelé, que o Pelé, quando foi tricampeão do mundo, né? Ele largou a seleção brasileira e fechou a história dele No por si, auge. no auge, no auge. E a gente sempre falou isso assim, pô, quando a gente chegar no nosso auge, quando a gente achar que bateu no teto, que não tem para onde subir mais, vamos parar, né? E a gente já estava com esse plano, até de antes da pandemia, a gente já estava com esse plano. É mesmo? Pandemia, aí deu aquela mexida toda, né, em tudo, todo mundo, a gente mesmo, né, ficou com essa vontade de voltar a tocar, de fazer os shows, mas passado esse primeiro momento, a gente falou, cara, a gente já fez tudo que a gente podia, a gente já foi muito além, na verdade, do que a gente se propôs, e eu acho que não tem para onde a gente ir mais, né, assim, fazer mais. E até artisticamente, a gente foi uma banda que sempre procurou não repetir fórmulas e tentar fazer música um pouco diferente da outra, não ficar sempre na mesma fórmula de reggae. Então, primeiro disco, a gente fez um reggae bem tradicional, dentro daquela batida One Drop do Bob Marley. Depois, o segundo disco flertou mais com a MPB. E a gente foi sempre procurando incorporar novos estilos dentro da nossa linha do reggae, que tem fronteiras. O reggae tem fronteiras, né? E a gente, por muitas vezes, a gente cruzou um pouco essas fronteiras, mas voltou para o prumo ali do reggae. Então, tem esse limitante. Então, dentro dessa limitação, a gente sentiu que a gente tinha explorado todas as vertentes assim, e que a gente sentiu que começou a se repetir. Aí, quando a gente sentiu que a gente começou a se repetir, a gente falou, cara, não vamos ficar fazendo mais do mesmo. Eu acho que é a hora da gente de pendurar as chuteiras mesmo, encerrar essa nossa banda como banda de reggae, né? De estar nos palcos como uma banda de reggae, e também abrir outras possibilidades, não só dentro da música, mas na vida mesmo, né? Assim, pô, eu quero estar mais presente na minha casa, minhas filhas, eu fui pai velho, então assim, ainda tenho filhas pequenas, então tudo foi somando. Eu falei, cara, eu quero ser mais presente, quero ver minhas filhas crescendo, quero participar bastante desse momento, que vai ser aí os próximos 10, 15 anos que minhas filhas, né, ainda vão estar precisando de mim. Depois disso aí, elas vão seguir o caminho delas e não vão querer nem saber do papai, mas enquanto está nesse período, eu vocês poder se permitir, se organizar, né, cara? Isso também é uma coisa que foi muito importante. Você conseguir fazer um término organizado. Pô, a gente tem 30 pessoas que trabalham com a gente há anos, e você conseguir fazer uma coisa planejada, para todo mundo ficar feliz, todo mundo receber sua grana para ficar bem, né? Poder fazer uma coisa até de acordo com o que a gente sempre falou sobre justiça social, né? De fazer a coisa justa, né? De ter esse caminho do justo, você conseguir se programar, para organizar, para colocar essa equipe toda numa situação legal, organizada, com tempo, né? Então a gente fez um planejamento muito legal com todo mundo. São extensão da nossa família, né? É A verdade. gente é uma grande. Então foi com toda essa conjuntura que a gente viu, e quando foi para a pista e viu essa repercussão toda das arenas lotadas, a gente falou, caramba, nossa decisão foi muito certa. Ô, Luiz, você falou uma coisa agora que, pô, tocou num ponto, assim, acabou, na verdade, vocês deram um ponto final no CNPJ, né? Mas o CPF continua, né, brother? Sim, sim. O CPF continua, né?
Assim, todo mundo fala assim, pô, mas será que um dia vocês não vão voltar? Será que vocês não estão... Cara, a gente não tem problema nenhum de um dia lá na frente, se a gente, pô, sentir falta, falou, pô, vamos fazer uma reunião da turnê. Não tem problema nenhum. Provadíssimo. Nós somos uma banda, né? Eu costumo até brincar também, o Alexandre, é a primeira vez que uma banda está encerrando um ciclo e a culpa não é do vocalista, que geralmente a culpa é do vocalista, né? Nesse nosso caso, não. É uma decisão coletiva mesmo, né? Que muitas vezes a gente conversou entre a gente e uma coisa muito inteligente da nossa parte, porque, como eu falei, a vida passa muito rápido. E a gente tem que ser plural, a gente não pode ficar preso a uma coisa, ser escravo do nosso próprio sucesso, ou É, escravo do que a gente criou. Criamos um monstro que a gente não consegue sair dele, está preso e, cara, a gente cantou liberdade para dentro da cabeça uma vida inteira, né? Então, a gente com tem que 20 e ter poucos anos de idade também, né? exatamente. Então, pô, a gente tem que ter essa liberdade, poder viver outras coisas. O CPF vai continuar na ativa, funcionando com muitas outras frentes, outros trabalhos. Então, muito feliz com esse momento e vamos em frente. É isso, cara. Eu fico muito feliz em te ouvir, porque, pô, cara, como vocês estão maduros, né? Com essa decisão, é muito bacana. A gente fica triste. Quando eu li a notícia que a banda ia dar um ponto final, eu falei, como assim, cara? Eu tô tocando música nova dos caras. Vão acabar. E eu corri atrás, fui ler por quê e tal. A gente realmente fica, assim, com o coração partido, mas. Ouvindo você, ouvindo o Alexandre Carlos e tal, a gente amadurece também a nossa cabeça para isso, porque, pô, a vida dos caras, eles têm outros projetos e tal. Bom, a gente está falando muito sobre essa turnê de despedida aqui no Brasil, mas a gente sabe que a banda tem um respaldo absurdo, fãs espalhados pelo mundo, na América Latina, na Europa, e eu quero saber se existe algo ou um projeto, uma possibilidade dessa turnê se estender internacionalmente também, mesmo porque vocês têm um respaldo absurdo, grande, grandioso mesmo, a ponto de. Tá aqui, eu li, a nossa produção preparou para a gente aqui, que vocês têm uma audiência na gringa absurda, atrás apenas de Tom Jobim, amigo. Tem noção? Pois é incrível isso, né, cara? A gente, como eu falei, a gente nunca imaginou, né? Uma banda saiu aqui de Brasília fazendo reggae, tem essa repercussão, né, internacional. E sim, a gente vai fazer uma turnê internacional. Depois desse show de Brasília, encerra a turnê aqui no Brasil, mas a gente ainda vai girar até, eu acredito que até o meio do ano de 2026, a gente ainda vai estar nessa turnê internacional, porque realmente a gente tem obrigação de despedir de um público que nos abraçou de uma forma incrível, cara. Quando a gente vai pensando aqui só na América Latina, o carinho que a gente recebeu, né? Cara, desde a Argentina, Uruguai, Paraguai, o Chile, cara. A primeira vez que a gente foi tocar no Chile, a gente tocou no subsolo de um bar para 300 pessoas. E hoje a gente vai lá e toca para 12 mil pessoas no Movistar Arena, que é a maior arena de show de Santiago. Então a gente tem que ir lá, a gente vai fazer esse turnê no Peru também. A gente, cara, nunca imaginou ter tanta gente ouvindo o nosso som. Vamos fazer essa América Latina toda. Vamos fazer alguns países na Europa que nos abraçaram de uma forma incrível, assim. Então a gente vai fazer uma turnê europeia, vai para os Estados Unidos, que também tem um público gigante, né? Muitos brasileiros que moram lá também e não tiveram oportunidade de estar vendo essa turnê de despedida. Então a gente vai rodar por todos esses países e acho que não sei se vai dar para fazer todos os países que a gente já foi, né? Mas a gente vai tentar abraçar o máximo de cidades possíveis e fechar com chave de ouro mesmo, né? Show de Fazer bola. assim. Beleza. Ô Luiz, fala um pouco também, cara. Eu sei que você é presidente de uma associação e eu quero que você fale um pouquinho sobre esse projeto pra gente aqui no Mix Conecta. Fala aí. Cara, isso aí é um projeto que já tem muitos anos, na verdade, que eu sou engajado, sempre fui um ativista dessa causa da cannabis. Primeiro, pela questão da justiça social, que eu sempre achei um absurdo pessoas serem presas por causa de uma erva e muitas vezes serem encarceradas como traficantes, sendo que foi
tinha uma pequena quantidade de maconha, vamos dizer. Isso aí sempre foi uma coisa que me trouxe muita revolta. Então, eu sempre tive esse ativismo. Quando foi ali em 2017, eu assisti um documentário que chama Ilegal, que foca para o lado da cannabis medicinal, que era uma história, né, de famílias que as crianças tinham convulsão e só conseguiam interromper essa convulsão com óleo da cannabis, e era ilegal, eles tinham que fazer um tráfego mesmo internacional, trazer de fora para poder estar tratando as suas crianças. Isso mexeu muito comigo, então eu já tinha essa questão da justiça social. Aí, quando eu vi essa questão da cannabis medicinal, me tocou muito, cara. Eu fiquei emocionado, chorei durante o show e cheguei à conclusão que eu ia levantar essa bandeira com mais força. E em 2020, eu fui convidado a participar de uma associação que é desde 2016. E essa associação era voltada para o cânhamo industrial, que era uma outra vertente da cannabis que eu não conhecia, né? Não sabia dessa força do cânhamo industrial. E quando eu descobri, primeiro que o cânhamo não é psicoativo, não é uma uma espécie da cannabis que não é psicoativa, não deixa a pessoa doidão, não tem nada disso. Mas ao mesmo tempo é uma planta que a fibra tem um multiuso gigantesco para a indústria têxtil, para a indústria do papel, e é uma planta que ainda regenera o solo. Quando você começa a estudar pelo cânhamo, você fica apaixonado pela planta. Você tem um instrumento à base de como é que é o E nome? Cânhamo, né? cânhamo. Cânhamo. A cannabis ela tem três espécies, né? A cannabis sativa, a cannabis sativa ruderalis, que é o cânhamo, né? O hemp, né? Que as pessoas conhecem, que não é psicoativo, mas ao mesmo tempo é uma planta rica em CBD, que é o extrato que trata a epilepsia, né? Anticonvulsivo, né? E ao mesmo tempo a fibra é usada para muita coisa, fazer inclusive bioplástico, né? Eu estou fazendo os copos da turnê do Nat Roots, tem uma composição de cânhamo e de bioplástico, né? De plástico reciclado. Então tem toda uma questão de sustentabilidade. E eu pensei assim, falei, pô, vamos levar esse ativismo da cannabis para a nossa turnê. A gente botou antes do show no telão o depoimento de algumas famílias que tiveram a vida totalmente melhorada e mudou muita coisa com o uso da cannabis, né? Que quando você trata um paciente, você trata a família toda, né, cara? Quando você consegue melhorar a vida de uma criança, é a família toda que melhora. Então a gente começou a passar esses vídeos antes do show e eu falei, pô, vamos ainda fazer o figurino da banda de cânhamo, né? Mostrar o tecido de cânhamo. Vamos fazer as camisas da turnê, da lojinha, da camisa de despedida usando o cânhamo. E eu falei, pô, eu vou comprar vou comprar um baixo de cânhamo para mim, que se faz a madeira, né? O aglomerado da fibra. E, cara, saí procurando, vi violão de cânhamo, uma empresa da Alemanha. Achei nos Estados Unidos, no Colorado, uma empresa que fazia guitarra. Entrei em contato com eles, falei, pô, tô querendo fazer um baixo. Aí eles, cara, a gente não faz, a gente só faz guitarra. Eu falei, pô, não faz um sob encomenda para mim, eu queria ter isso aí. E eles não quiseram fazer. E aí, uma amiga minha, ela me deu contato de uma empresa do Tennessee que chama Hempwood, que eles fazem a madeira de hemp para construção civil. Tudo que tá de revestimento, piso, né, parede, tudo, eles usam essa madeira. Aí eu entrei em contato com eles e expliquei, falei, pô, tô querendo fazer um instrumento, preciso de um bloco de cânhamo com tal espessura, tal tamanho, de comprimento, e falei com um luthier que já fez alguns instrumentos para mim aqui no Brasil, o Ivan Freitas, que é um luthier sensacional, e falei com ele, falei, cara, tô com essa ideia, o que você acha? Ele falou, cara, que loucura, traz o bloco aí que eu vejo, porque nem ele sabia direito, né, como é que era, como é que se daria para fazer. Aí eu estava nos Estados Unidos, eu encomendei esse bloco, né, que é um bloco de madeira assim,
bem pesado, por sinal, e importei esse bloco para cá, trouxe ele e levei para o luthier e a gente fez o baixo. Minha ideia era ter um baixo mais pela representatividade, para mostrar esse multiuso da fibra do cânhamo. E, cara, para minha surpresa, para a surpresa de todo mundo da banda, o baixo ficou bom pra caramba, ficou com um puta som, um puta Legal. som. E aí, cara, esse baixo virou o verdadeiro fura-bolha, né? Assim, porque você entra com um instrumento, né? Uma ferramenta de trabalho para a cultura, para a música, e é feito de cânhamo. Mas as pessoas falam, pô, mas o que é o cânhamo? Aí você fala, pô, o cânhamo é uma espécie da cannabis, aí, que não é psicoativo, já é regulamentado em mais de 50 países. A China, que é um país proibicionista, é o maior exportador de cânhamo do mundo, gera bilhões, emprego, receita, o país, né, cresce com essa. E o Brasil, uma potência agrícola, como está perdendo essa oportunidade. Então você começa a falar sobre essa pauta. Aí quando vê, você está falando da pauta, pô, o cânhamo é rico em CBD, que se extrai o óleo, que cura milhões de pessoas, várias famílias são beneficiadas com tratamento com o CBD. Você vai falando disso até chegar onde foi meu pontapé inicial dessa causa, que é a justiça social, que é justamente essa questão de ainda ser a mesma planta que cura vidas, que gera receita, emprego em milhões de lugares, ainda é ferramenta de encarceramento em massa para uma população preta, isso é majoritariamente preta, pobre, vulnerável, que não tem dinheiro de pagar um advogado. Então, você vê como é que foi a força desse baixo. Né? Foi um baixo que eu trouxe para falar sobre essa pauta. E, pô, depois que eu fiz esse baixo, um monte de gente veio me procurar. Eu dei entrevista para vários jornais, várias revistas, fiz uma longa entrevista para a revista Veja, e é até engraçado, porque quando fiz a entrevista da revista Veja, eles fizeram, tem a revista física, né? Tem o Instagram também. E eu sempre gosto de ver os comentários, né? Então tem sempre uma galera muito conservadora, cabeça fechada, e muitas vezes a manchete é muito sensacionalista, né? Tava lá assim, Luiz Maurício, largo na a liberação da maconha, uma coisa assim. E não li, mas estava na legenda ali, estava bem explicado ali tudo, mas as pessoas gostam de julgar o livro pela capa, né? E acabou que muita gente comentou assim, muita gente meteu o pau, e tinha um comentário de um cara que ele falava assim, pô, o país com problema na segurança, problema na saúde, problema na economia, e esse cara vem falar de maconha, pô. E aí eu fiz questão de responder esse cara. Eu falei, cara, é justamente essas pautas que eu estou defendendo. Né? Eu não estou falando aqui dos recreativos, mesmo porque eu já não faço uso recreativo há muitos anos. Né? Eu faço uso medicinal do óleo, eu não fumo mais há muitos anos. Inclusive, o óleo me ajudou a parar de fumar. Né? Foi uma coisa que me ajudou muito, né, nesse processo. E eu falo justamente dessas pautas muito amplas, né? Que pô, vai falar de segurança, pô, a guerra contra as drogas, né? Que já é uma guerra perdida, uma guerra de enxugar gelo, né? Que não deu certo. O Estado continua gastando milhões, né? Para tentar combater isso e muita gente morrendo. E a gente sabe que o que financia, né? A compra de armas para grandes crimes, né? Para essa guerra é justamente a venda da maconha, de outras drogas. Então, é uma política falida que o Brasil tem que rever, né, essa abordagem. E da mesma forma na saúde, cara, é uma planta que cura muita gente. Hoje no Brasil já tem mais de 500 mil pacientes que tratam com cannabis. E na sua grande maioria são ou crianças que têm convulsão, com epilepsia, com autismo, ou idosos que têm Alzheimer, têm Parkinson. Então, assim, é um assunto muito sério, muito sério.
É um assunto tão sério que eu acho que a gente deveria ter um outro Mix Conecta justamente para falar só dele, né, cara? Porque realmente é um assunto que rende, é um assunto que precisa de mais esclarecimentos, né? Você é um cara que, pô, tá super envolvido, é um cara com certeza certo para explicar, para ensinar até, mostrar como tá andando tudo isso, porque eu acredito que rola muita desinformação, né, Luiz? A verdade é essa, né? Então, eu queria até que se a associação tem um site, tem rede social que as pessoas possam ir lá, visitar e procurar se inteirar também? Sem dúvida, a gente tem o nosso, acho que hoje a ferramenta do Instagram talvez seja a melhor forma de conectar e ver um pouquinho do nosso trabalho. É a ABCCI, Associação Brasileira de Cannabis e Cânhamo Industrial Oficial, a BCCI Oficial, né? Lá no nosso Instagram a gente consegue conectar, tem acesso ao nosso site, entrando lá no nosso Instagram consegue maiores informações. E, cara, vai ser um prazerzaço a gente fazer um Mix Conecta Não é, para cara? tema, porque o que você falou. O meu trabalho agora tem sido justamente levar informação, porque as pessoas desconhecem, tem muito preconceito, né? Eu falo isso porque eu vivi isso dentro da minha própria família, né? Hoje minha mãe faz uso, tem 4 anos que minha mãe faz o uso do óleo, e se você vê a melhora da minha mãe, né? Minha mãe estava passando por um processo depressivo muito grande, né? E de muitas dores, né? E hoje minha mãe é outra. Então eu entendo o preconceito, eu entendo a cabeça das pessoas, mas eu tenho que dar luz para esse tema, eu tenho que levar a informação. E vai ser um prazer, né? Justamente falar para quem pensa diferente. Eu participo de muitas audiências públicas, né? Comecei a ser convidado. E a primeira audiência pública que eu participei, eu fui preparado, né? Cheio de argumentos para falar para pessoas que pensavam diferente de mim, né? Falar para o contraditório. E eu cheguei lá, estava dentro de uma bolha que todo mundo pensava igual. Eu falei, cara, cadê a galera para eu debater? Eu quero ouvir os argumentos, né? Eu quero ouvir o porquê não que a gente não vai regulamentar essa planta para fins medicinais, industriais. Pô, industrial mesmo, como eu falei, não tem cabimento uma planta que não é psicoativa, que ao mesmo tempo gera milhões de renda, pode ser substituta do algodão, requer 4 vezes mais água do que o cânhamo, pode ser uma solução muito melhor do que o eucalipto para celulose, para o papel, que o eucalipto demora 8 anos e detona o solo, o cânhamo demora 6 meses, o ciclo da planta, e ele regenera o solo. Então, assim, se eu for ficar falando aqui, realmente Ah, precisaria. o assunto tem que ser um assunto para um espaço exclusivo mesmo. Eu estou super interessado. Vou lá na associação também para me inteirar um pouco mais. Gostei. Agora, Luiz, para encerrar o nosso bate-papo aqui, olha só, a turnê de despedida de vocês, né, do Nat Roots, chama Leve com Você, que é título de uma música, né, da banda, certo? Isso aí. Pois Do é, nosso olha só, ela tem um verso que diz assim: Leve com você só o que foi bom. Leve com você só o que foi bom. O que você leva de bom desses quase 30 anos de Nat Roots? cara, eu levo a minha vida inteira, cara. É uma coisa tão bonita essa nossa história, o tanto que eu aprendi com essa banda, o tanto que eu conheci o mundo inteiro com essa banda, novas culturas, muita gente, e com as próprias canções mesmo, as letras. O Alexandre é o nosso poeta, o cara da caneta, então assim, eu falo, o meu caráter foi forjado dentro dessa banda. Ô, A Luiz, pessoa só uma curiosidade, rapidinho aqui, só uma curiosidade. Eu vi um vídeo do Alexandre Carlos dando uma entrevista, e nessa entrevista mostrou um trechinho de um festival de música no Colégio Objetivo, em Brasília. Você estava nessa banda com ele ou não? Cara, é até impressionante que eu tenho uma foto. Eu estava nesse mesmo festival, Aham. outra banda, e ele com uma outra banda, a gente não se conhecia. E um dia eu vendo uma foto antiga, eu olhei na mesma foto, estava eu com minha banda, e na mesma foto o Alexandre com a banda dele, cara. O que é o destino, né, cara? Foi inacreditável. Eu até
no meu Instagram, que foi até que eu postei no dia do aniversário do Alexandre, até fazendo uma homenagem para ele, que, cara, como é que é o destino, cara? A gente estava ali, isso aí era 92, se eu não me engano. Não, isso aí era a década de 80 ainda, era 89, era 89. E a gente foi se conhecer em 93. Então, assim, era o destino mesmo ali, né? Tem coisa que não se explica. E depois que a gente se conheceu, cara, a gente se tornou mais do que irmão, né? É Pô, uma que das legal. pessoas que eu mais admiro, assim, depois do meu pai e da minha mãe, a pessoa que mais formou o meu caráter foi o Alexandre. Luiz, cara, olha, a hora tá avançando, o papo tá bom pra caramba, brother. Eu vou te falar aqui, pô, que sucesso, bicho. Quero te agradecer por você ter cedido aí esse espaço pra gente bater esse papo. Eu acho que tem muito mais pra gente bater, pra gente conversar, não só de música, como essa associação que você está fazendo parte hoje, que é um assunto interessantíssimo. A gente cedeu um bom espaço para ele aqui na nossa entrevista. Eu acho que vale a pena, futuramente, quando você tiver mais um tempo, da gente conversar um pouco mais. Estou à disposição, obviamente, aqui no Mix Conecta. Meu irmão, eu te desejo tudo de bom, tanto para você quanto para o Alexandre Carlos, para você, para a banda, para todo mundo. É bonito de se ver e de se ouvir as suas declarações a respeito do fim da banda. A gente fica como fã e radialista, principalmente, ver que a banda está super madura. Realmente foi o momento certo, o momento do auge. Ó, tô pendurando a chuteira, mas ainda estou por aqui. É isso. Parabéns, cara. Tudo de bom para vocês, viu? Fique à vontade Pô, aí para você deixar a sua mensagem final, por favor. primeiramente, muito obrigado pelo papo, muito bom. Se deixasse, a gente ficava aqui Com horas aqui, certeza. né? Muito bom, o papo é super agradável, falar de música, falar da nossa carreira, falar desse tema da cannabis. Eu sou muito grato a todos vocês, radialistas, essas pessoas que ajudaram a construir essa história junto com a gente, né? A propagar esse som. Então, sou muito grato a Mix. É, como falei, a gente para no palco, mas a música está eternizada, né? A gente vai continuar ouvindo Nat Roots aí durante muito tempo. E graças a vocês, então agradeço de coração aí pelo espaço, nosso bate-papo. E qualquer hora dessa a gente volta para a gente falar dessa outra pauta. Quero ver você aqui ao vivo para a gente trocar uma ideia bacana mesmo. Só Pode chamar chamar. que eu, só chamar que eu vou, vai ser um prazerzaço. Beleza, olha só. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse foi o Mix Conecta com Luiz Maurício, baixista da banda Nat Roots. Foi um prazer estar aqui. Tem muito conteúdo legal. O Mix Conecta está sempre trazendo gente relevante, artistas, assuntos bacanas. Então, de repente, tem um artista já que já passou por aqui, que você curte, que você gosta. Dá uma passadinha no site, está tudo lá direitinho. E o Mix Conecta é isso, esse bate-papo bacana, descompromissado até, né, ô Luiz? É isso, Opa, gente. Um grande beijo do Serginho e até a próxima. Valeu, valeu, Luiz. Abraço. valeu, forte É. abraço. Tchau, gente. Obrigado.